bom, Paulinho? Como é que tá? Seguinte, vamos compartilhar um momento bacana que está acontecendo aí na tua vida. Como todos sabem, a gente está falando aqui sobre o Keto Coach, né? Que nada mais é do que a gente usar a gordura do nosso corpo como fonte de energia para fazer as atividades. E nesse caso que a gente está falando é fazer nossas atividades de treino, melhorar nosso rendimento, melhorar nossa saúde. E o Ivan passa por um processo bem interessante e eu acredito que seja muito bom tu compartilhar. Ivan, como é que foram as tuas 4 últimas semanas? Para a gente perceber a virada de chave aí. Legal, Paulinho. Então, só para contextualizar, né? Acho que eu venho efetivamente seguindo uma adaptação cetogênica desde julho, agosto, por ali. A gente está agora em dezembro, quase final de dezembro, já no final de dezembro. E durante todo esse tempo eu venho passando pelo processo de manter uma dieta cetogênica, realizar um processo de treinamento através das modalidades do triatlon, né, que é natação, ciclismo e corrida, mas com enfoque principal da adaptação. E a gente sempre ouve falar muito assim, a adaptação cetogênica são 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas, né, e parece ser muito simples quando a gente ouve dessa maneira. Para algumas pessoas parece ser muito tempo, 4 semanas, para outros parece ser pouco. Mas o meu processo é um pouco mais complicado. Eu venho tendo altos e baixos aí desde o começo, né? E a gente tem trocado muita figurinha, porque você já passou por esse processo, você me dá muita informação valiosa, principalmente relacionada à parte do treinamento associado à adaptação metabólica, porque eu sempre fui atleta de provas de curta distância, sempre fui atleta altamente adaptado ao carboidrato e iniciei o processo de desmame do carboidrato com enfoque na saúde, para melhorar a minha qualidade metabólica da saúde. Já foi bem difícil lidar com isso no começo, mas eu passei por essa fase alguns anos atrás. Já no treinamento eu sempre fui mais dependente, né, do carboidrato e venho, quando eu restringi significativamente, que foi através da dieta cetogênica, o meu corpo passou por um processo de desmame mais complicado, assim, no sentido de que a gente precisa entender o que está acontecendo no metabolismo e entregar para ele, em termos de estímulo de exercício, aquilo que ele é capaz de fazer naquele momento e aquilo que ele vai conseguir retornar com qualidade para nós. E nas últimas 2 semanas, principalmente, eu percebi uma grande mudança nesse aspecto, aonde a minha resposta ao exercício mudou, o meu pré-exercício estava diferente e o meu pós, principalmente o pós-exercício, estava melhor. Melhor no sentido de que, mesmo com uma baixa quantidade de carboidrato, eu estava conseguindo já ter uma manutenção da minha performance, ou seja, eu conseguia fazer atividade durante o tempo necessário, sem sentir grandes altos e baixos, né? O início daquilo que a gente fala, daquela ativação metabólica muito presente, os primeiros minutos de atividade ali, os primeiros 10, 15 minutos, o corpo ainda no estado mais latente do repouso, mas que rapidamente ele vai entrando na via da gordura e quando ela entra, aí parece que tu tem energia aí pro resto do tempo que você se propor a fazer atividade. Mas a grande mudança que eu consegui ler, porque a gente está o tempo todo aqui, né, Paulinho, fazendo os nossos monitoramentos de glicemia, monitoramento de corpos cetônicos, monitoramento do nível de estresse simpático parasimpático através da frequência cardíaca, que é uma coisa que eu faço diariamente, para ver se eu acordo mais disposto para o exercício, menos. Outros parâmetros que a gente costuma avaliar, prontidão para atividade física, dores, estresse, fadiga, energia para o dia. E nessas 2 últimas semanas eu tive um pico de tudo isso, assim, onde eu acordei mais disposto, os meus marcadores cardíacos melhoraram bastante, né? O meu nível de estresse, ele diminuiu significativamente, ou seja, todo dia eu estava acordando, tenho acordado muito bem para seguir meu dia, em termos de leitura do estresse do dia na frequência cardíaca. E a minha glicemia, ela teve um comportamento que foi bem interessante.
Eu sempre que eu meço a minha glicemia, medir a minha glicemia, seja em jejum, seja pré-atividade, pós-atividade, eu estava sempre muito próximo de valores de 100, entre 95 e 105, era a minha glicemia basal, tanto quando eu acordava em jejum, como 2 horas após uma refeição, 4 horas de jejum do dia, ela estava sempre ali, sempre na faixa dos 100. E eu venho acompanhando minha glicemia faz tempo, para entender como é que o meu corpo responde a algumas coisas. E uma coisa que eu percebi assim, sempre que ela baixava de 93, 92 e principalmente baixava de 90, eu entrava naquele estado que a gente sente fome e se sente mais fraco, menos disposto, já não consegue raciocinar muito bem. E esse marcador para mim era a glicemia na faixa de 90. E eram momentos onde eu não conseguia iniciar uma atividade, por exemplo. Se eu tivesse que iniciar um treino de corrida, ou um treino de bike, ou natação, se a minha glicemia tivesse ali na faixa do 90, eu ia precisar aportar alguma coisa para dar uma energia para eu fazer a atividade. Nem que fosse gordura e não carboidrato, mas eu precisava dar energia para o sistema. E aí, nas últimas 2 semanas, eu percebi que esse meu marcador ele baixou. Ele baixou para 80, 83, 85. Hoje mesmo eu iniciei uma atividade em jejum com glicemia de 86. Eu fiz 45 minutos de pedal ali em zona 2, zona 3. E ao final da atividade eu mensurei novamente e eu estava com 85 de glicemia. Então não tive alteração na minha glicemia durante a atividade. E o principal foi a questão de percepção. Eu não senti falta de energia, eu não me senti fraco, eu não me senti com fome. Tanto que eu terminei o exercício, eu tomei banho, eu fiz as minhas atividades, eu fui me alimentar ali 1 hora e meia depois. E eu não me senti fraco, não me senti tonto, não me senti fome, não me senti nauseado, com a glicemia num nível mais baixo. Então, esse marcador foi um marcador que me mostrou que, de alguma maneira, o meu corpo mudou nessas 2 semanas. E mudou bastante. E como a gente trocou umas mensagens ainda há pouco, né, Paulinho? Tu falou, de repente, o estresse do dia e a qualidade do sono interferem em você. E realmente interfere bastante. Hoje foi um dia que eu não precisei acordar muito cedo. Eu acordei a hora que eu despertei naturalmente. E eu percebo que os dias onde eu posso dormir até a hora que eu posso acordar livremente são dias onde o meu metabolismo ele se comporta de uma maneira bem mais produtiva. E dias onde eu tenho que despertar cedo, eu tenho que fazer uma atividade forçada, isso já repercute bastante. Então essa foi a grande, grande mudança que eu percebi nessas últimas 2 semanas. Eu me sinto mais disposto, eu me sinto menos dependente da energia do alimento e parece que o meu corpo está conseguindo acessar a energia dele de maneira mais eficiente. Isso é muito, muito, muito legal a gente compartilhar. A gente passar um pouquinho da vivência que a gente teve, né, Ivan? Eu vou te fazer algumas perguntas, né? E são coisas que são bem presentes. Tu teve algum desconforto muscular ao fazer atividade, tipo, por exemplo, assim, princípio de cãibra, tu teve? Cãibra não. Não? Dor muscular depois da atividade, Ivan, tu teve? Após atividade, não. Tu sentiu fome depois que tu fez a atividade? Não, não senti. As dores ou rigidez tendinosa ou articular que tu tinhas, que tu sentias, tu sente nesse momento, onde tu se sente usando a gordura ou corpos cetônicos como a tua matéria-prima? Não, o marcador que eu tenho é como eu acordo, o estado que eu acordo. Então, assim, eu tenho ali as minhas inflamações, né? Eu tenho uma protusão discal de lombar e uma de torácica, que são marcadores bem presentes de que quando a coisa está ruim é onde dói primeiro. E o engraçado, assim, ontem eu fiz um treino de força, ontem de manhã eu fiz um treino de força, eu fiz alguns exercícios de
de pesos livres, agachamento, supino, levantamento terra, tudo com baixa carga, mas pensando na qualidade do movimento, mas mesmo assim com intensidade, porque não tem como fazer um treino de força sem ter intensidade. E até ontem eu estava querendo ainda fazer uma outra atividade, uma atividade aeróbica, daí eu me contive. Eu falei, não, deixa o meu corpo se recuperar e amanhã eu vou fazer um treininho de bike. E hoje eu acordei muito bem, porque o exercício de força me dá uma estrutura muscular, uma ativação que me dá uma sensação de bem-estar. E eu acordei, até mandei pro meu parceiro de treino, pro treinador de força lá, eu falei, cara, hoje eu acordei melhor que ontem. E aí ele assim, tá, e dor muscular, dor nas pernas? Eu falei, cara, dor muscular pós esforço, zero. Para não dizer zero, eu acordei um pouquinho de dor no peitoral, que nos primeiros movimentos da manhã, mas articularmente eu estava melhor. E eu falei para ele, cara, como eu não uso muito a via glicolítica, eu não fico com dor residual, assim, né? Como eu não dependo dela, parece que a minha dor pós-treino, ela não existe. E isso foi um treino de força com intensidade ontem e hoje refletiu dessa maneira. Então, eu vou juntar aqui algumas coisas que nós já conversamos aqui e passamos para quem está nos vendo. Primeiro, o ácido lático é uma via glicolítica. Como a gente tem muito pouco uso disso, a gente não tem a dor residual, a dor muscular. Uma outra coisa importante que a gente falou nas nossas 10 diretrizes, né, Ivan, com relação às atividades. Se você estiver em processo de adaptação, você faça uma atividade na qual você tenha familiaridade com o movimento e dê o tempo necessário para o seu corpo fazer a neoglicogênese. Porque o Ivan não aportou carboidrato depois do treino de força. Aportou, Ivan? Não, nada. Não é uma quantidade que possa ter significância, certo? Pode ter dentro dos legumes que ele comeu, alguma coisa assim, mas não tem significância para uma reposição de glicogênio muscular. Então, nosso organismo começa a funcionar ótimo. Ele começa a produzir a quantidade de açúcar necessária para que ele se autossustente. Então, esse compartilhar é bem interessante para que as pessoas vejam que o passo a passo, que a caminhada, ela é recompensadora a partir do momento onde a gente abandona as coisas que nos limitam e começa a voltar aos horizontes que a gente já tinha. É isso, né, Ivan? Mais alguma coisa? Não, então, com relação ao carboidrato, o glicogênio que tu falou. Então, assim, eu fiz atividade de força ontem e não repus carboidrato. Hoje, o meu estoque de glicogênio vai estar baixo. Porque, assim, se eu depender só da neoglicogênese para repor meus estoques, demora muito tempo para isso acontecer. Por quê? Porque o meu corpo, mesmo em estado de não exercício, ele está usando esse glicogênio de reserva. Por quê? Porque a gente não faz o aporte dele através da alimentação. Se eu tivesse feito uma alimentação rica em carboidrato ontem à noite, hoje de manhã meus estoques iam estar muito maiores. E aí, quando eu fui fazer atividade de bike hoje, eu senti que eu senti na perna, na musculatura que eu estava exigindo o exercício, essa falta de glicogênio. Eu senti. Por quê? Porque no começo do exercício dá uma queimação. Eu tenho observado a minha frequência cardíaca e, como a gente fala lá nas nossas diretrizes, né, Paulinho? Eu comecei a entender esse mecanismo e leva-se uns 10 minutos para o meu corpo entrar no modo exercício. E esses primeiros 10 minutos, ele vai lutando contra. Ele fala para mim assim, não, será que é isso mesmo? Então dá uma dor muscular. Só que depois parece que, através da frequência cardíaca, ela sobe. E ele fala, não, então agora vai. Ele quer insistir, vamos embora. E aí eu tenho uma elevação na frequência cardíaca e ela se estabiliza naquele nível. E aí eu começo a sentir que o corpo começa a entregar energia. Aí a dor diminui, né? E é claro que eu fui lá em cima, eu subi um pouquinho a intensidade para sentir e percebi que com uma carga maior de intensidade ali na bike, a musculatura responde como quando a gente treinava lá atrás e a gente, mesmo aportando carboidrato, a gente fazia um treino de alta intensidade na corrida 2 dias antes e depois ia fazer um treino de intensidade alta na bike e que aquele tiro era sofrido, que a perna queimava. Por quê? Porque tu tinha exaurido ela lá 2 dias antes e ali tu estava exigindo ela de novo. É a mesma percepção que eu tive hoje. Então, assim, eu preciso ainda de alguns dias
para que essa meu ciclo de ressíntese de carboidrato, de glicose, quer dizer, ele seja cada vez mais otimizado, né? E respeitar esse intervalo, porque assim, eu não tenho dores musculares de fadiga muscular, de lesão muscular pós-treino. É simplesmente uma questão de prioridade de demandas energéticas, né? Perfeito. A gente tem uma situação aqui que talvez algumas pessoas se identifiquem. Primeiro, que nosso organismo estando ótimo, a gente consegue fazer a neoglicogênese numa velocidade até muito surpreendente e repor os estoques. Mas quando a gente está no processo de certa adaptação, demora um tempo relativo muito individual para cada um. A percepção do Ivan da queimação, ela pertence a pós-treinos fortes, como tu acabou de falar, e ao processo de depleção do glicogênio, certo? No teu organismo, que tu acabas identificando na atividade física. Diferentemente, são duas situações para quem faz as três modalidades. É muito difícil no ato de correr nós sentirmos essa mesma fraqueza que nós sentimos tanto pedalando, ou essa ardência tanto pedalando, quanto nadando. Porque a gente está falando aqui de movimentos que a gente não fica fazendo o dia todo, certo? Então, a caminhada, a corrida, a nossa locomoção, a gente está sempre em constante execução. E a gente não tem essa percepção, muitas vezes, dessa ardência ou fadiga na corrida. Tu já teve a percepção de ardência ou fadiga na corrida, Ivan? Não, na corrida é bem menos presente, assim, eu percebo que... Pela adaptação. Por quanto adaptado está aquela estrutura nesse movimento, nessa mecânica. Na natação, tu já teve fraqueza na natação? Na natação já. Na natação um pouquinho mais do que na corrida. E no ciclismo, a ardência, né, que também compete. Na natação, que eu sinto assim, não vai, sabe? Tá pesado. Não dói musculatura, mas é aquela coisa assim, tipo, que o nado não está encaixado, que o rendimento não sai aquele ritmo que tu está acostumado a fazer. Na bike é aquela ardência, assim, meio parece que no começo é difícil. Mas são características específicas dos movimentos. E as pessoas que vão ter esse processo incluso no seu dia a dia, caso optem por fazer essa dinâmica, elas vão passar por essas vivências. Mas aí, vamos falar um pouco a respeito de como é depois disso. Depois disso, isso não se torna presente. Assim como qualquer tipo de depleção que eu faça hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo, se eu depletar por uma atividade muito intensa, certo? No dia anterior, eu vou colher as consequências de um organismo que está com depressão. Seja por... isso estaria acontecendo mesmo tendo comido carboidrato ou não tendo comido carboidrato. Isso é um uso, é uma forma que o teu organismo responde ao estímulo forte. Ou seja, tu depletas o glicogênio, tu não tens tempo hábil ou a quantidade necessária para que ele seja reposto no teu organismo, tu tens os resíduos das dores musculares e, por consequência, tu colhes aquilo ali e precisas de um tempo latente para que a tua musculatura sofra todo ou se restabeleça da maneira necessária. Então, assim, quando nós estamos sendo adaptados, esses processos eles vão diminuindo, eles vão se extinguindo. Quando nós estamos nos seto adaptando ou passando por recuperação de algum tipo de treino, nós vamos sentir isso de uma maneira muito tranquila, né, Ivan? Então a gente não precisa ficar assustado com isso, a gente precisa somente entender que faz parte de um processo. Como uma pessoa que começou a dar tiros na pista, por exemplo, fez repetições de 200 metros, 400 metros, 600 metros, 800 metros, até 1000 metros, tentando sempre transferir a intensidade para as distâncias maiores. Ela se adapta ao 200, repete o 200, estabiliza o 200, passa para o 400 e consegue transferir. Então, aquele 200 que fez antes, ele começa a se tornar um pouco mais tranquilo. O 400 é mais difícil e assim por diante. Então, o nosso organismo está aí prontinho, ele só precisa ligar essa chave. E parabéns, né, Ivan? Isso é um marco, cara. Isso é muito bom quando a gente vira a chave, quando a gente se sente bem. E eu vou te dizer, Paulinho, que a tua presença nesse processo foi fundamental, porque eu passei por isso várias vezes durante os outros anos e a gente tem aquele instinto de autopreservação e dá uma sensação de insegurança nesse momento, assim, tipo, né, tá desconfortável, tenho que mudar. E a gente acaba voltando para o modo que funcionou sempre, né? E eu tenho conseguido me manter, assim,
dentro do processo, porque por essa troca que a gente está tendo. Como tu já passou por isso, já viveu, tu vive uma etapa, tu traz a informação, não, mas ó, acontece isso sim, e sempre bate, né? Sempre. Aí eu vou lá atrás da informação técnica da coisa que eu gosto de fazer, eu vou lá, eu leio artigos, tudo, reviso as questões de metabolismo para tentar achar também respostas para o que está acontecendo. Então, sozinho é muito mais difícil, né, de fazer as leituras. E a gente tem aquela memória assim, ontem eu pensei no que tu falou ali das diretrizes lá, né, que a gente falou. Tem que dar um tempo de intervalo. E ontem foi uma atividade nova na minha rotina, não foi uma atividade que eu já fazia. Eu fiz um treino de força diferente do que eu vinha fazendo, com mais carga. E a minha vontade, por eu ter treinado bem, estar me sentindo bem, era fazer outro treino, porque a gente que é triatleta, a gente quer treinar 3 vezes no dia, né? Quanto mais, melhor. E aí eu falei, não, vou descansar, vou me recuperar, vou dormir, porque assim, eu ia pedalar ontem à noite um pouquinho, daí eu ia de manhã pedalar de novo. Falei, não, vou ficar na minha, vou deixar para outro dia. E aí saiu uma coisa boa. E é difícil, né? É difícil interferir, porque isso é a verdadeira interferência positiva nesse processo. Sim. Né? E aí a gente tem uma formulazinha dentro do Keto Coach que aborda muito bem esse extrapolar, tá? Porque o Ivan, vamos entender bem, o Ivan está certo adaptando, viveu, vamos lá, ele viveu ali, e ele já passou por momentos adaptados, só que ele teve declínio por causa das mitocondriazinhas dele ali, que não estavam com muita saúde, mas ele está no processo de resgate. Então, pensa assim, o Ivan teve 3 momentos bons, eu diria que ele fez 15 quilômetros semana passada, que ele não contou para ninguém, mas tá aí, se sentiu o corredor novamente, viu a coisa funcionando, e depois da corrida que veio o mais importante, porque não é durante a corrida, é o que vem depois. Né? Então ele se sentiu bem, disposto, trabalhou, passou uma semana boa e está aqui falando com a gente. Que é essa questão. Então, se o Ivan, no processo de certa adaptação, no primeiro momento que teve aquela energia que ele sempre teve, foi um atleta de rendimento, gente. Atleta olímpico. Correu World Cup. Então, assim, se ele teve a consciência de diminuir, entender que o processo faz parte, ele colheu hoje. Por que você não pararia, né? E o mais importante, dentro do Keto Coach, já no desenvolvimento, nós temos as interferências chave para que nunca se perca isso e se decline com o rendimento. É isso aí, show de bola. Acreditar no processo, né, e principalmente confiar, né, confiar no processo é fundamental, né. E é isso que a gente está construindo, né, Paulinho? Pegando os nossos anos de experiência e construindo alguma coisa que a gente acredita bastante, né? E colhendo os resultados. Valeu, Carlos. Valeu. Posso dar uma dica aqui? Pode. Galera, se inscreve no canal, dê likes, toca o sininho para que a gente consiga continuar com esse projeto aqui e entregar o máximo possível para vocês. Não é isso, Ivan? Show de bola, é isso mesmo. A gente precisa da audiência, né? Quanto mais pessoas interessadas, quanto mais compartilhamentos tiver, manda para aquela pessoa que você sabe que precisa ou que gostaria muito de estar vivendo o que a gente está vivendo, que é importante, né? Acho que, acima de tudo, vamos compartilhar esse conhecimento aí que é muito rico. Manda pra gente as dúvidas, manda pra gente as perguntas, isso pode fazer parte de um tema aí no próximo vídeo. Valeu!